Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e hoje a nossa aula é sobre os fenícios. Antes da gente começar, não esquece, se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Galera, vou trazer aqui no mapa para vocês a região em que os fenícios habitaram. Atualmente, essa região ela fica no Líbano. Grande parte do Líbano foi ocupado pelos fenícios, mas pega um pouco também da Síria e um pedaço ali do norte de Israel. Da mesma maneira que os hebreus, os fenícios também eram um povo semita, então eles também acabaram migrando. Existem especulações de que eles vieram também da região da Mesopotâmia e acabaram se estabelecendo naquela região. Qual foi o grande complicador? Essa região, ela era muito difícil de desenvolver uma agricultura, até porque ela era muito montanhosa, não se tinha uma área tão extensa para promover os processos agrícolas como acabou acontecendo no Egito e até mesmo na Mesopotâmia. Outra característica importante dessa região é que, além desse relevo acidentado, ela também possuía muita árvore, principalmente uma madeira, uma árvore conhecida como cedro, que inclusive é o símbolo do Líbano hoje e está ali no meio da bandeira desse país. O que os fenícios acabaram fazendo? Eles juntaram essas características e acabaram desenvolvendo a navegação, e junto com a navegação eles acabaram investindo muito no comércio marítimo no Mediterrâneo. Então a grande característica quando a gente pensa nos fenícios é pensar que é um povo navegador que desenvolveu o comércio marítimo. Esse comércio ele era feito com vários povos que a gente inclusive já estudou. Então ele era feito com os egípcios, ele era feito com os hebreus, era feito também com os povos da Mesopotâmia e ao longo de todo o litoral africano e europeu que era banhado ali pelo Mediterrâneo. Para facilitar esse comércio e para conseguir atingir novas áreas, os fenícios acabaram criando as famosas colônias, tanto ao longo do litoral africano como também em alguns pontos europeus. A principal colônia dos fenícios é a famosa Cartago, que cresceu tanto que chegou inclusive a entrar em guerra contra os romanos no período da República. Essa guerra foi conhecida como Guerras Púnicas. Cartago foi um importante entreposto comercial que os fenícios fundaram no litoral africano. Outro ponto importante é a questão da organização política desse povo. Ela era uma organização descentralizada. Os fenícios eles não formaram um império ou um governo central. Ele se dividiu em cidades-estados, então a gente tinha várias cidades ali importantes, e essas cidades geralmente elas eram governadas pelos sacerdotes e também pelos grandes comerciantes que acabavam tendo um poder econômico e político muito grande graças a essa principal atividade que eles realizavam. Galera, falando um pouquinho dos aspectos culturais. Então, como falamos anteriormente, povo navegador, falou em fenício, temos que lembrar da navegação e, consequentemente, do comércio. Eles comercializavam vários produtos, desde madeira, que era um produto importante ali, o cedro, mas também tinta. Tinha uma tinta que eles comercializavam que era muito apreciada e muito valorizada, que era uma cor púrpura, e isso fez com que eles tivessem uma relevância econômica muito grande. A navegação acabou desenvolvendo a astronomia, que também foi um ponto primordial para conseguir se localizar e conseguir navegar no Mediterrâneo. E como esse povo acabou dominando por um tempo grandes partes ali do Mediterrâneo e conseguiu dominar o comércio nessa região, a gente diz que ele estabeleceu uma talassocracia, que literalmente significa domínio do mar. Então, falou em talassocracia, é quando um povo domina uma região do mar, e os fenícios acabaram dominando o Mediterrâneo, O comércio mediterrâneo durante um tempo foi muito forte dos fenícios. Outro aspecto que eu acho bem relevante a gente entender, e que é o principal, tá? Quando se fala em fenícios, é com relação à escrita alfabética. Galera, foram os fenícios que inventaram o famoso alfabeto. Até então, a escrita ela era pictográfica, feita através de ideogramas,
como é o exemplo da escrita egípcia e da escrita suméria, a cuneiforme. O que os fenícios eles precisavam? Como eles faziam comércio, eles precisavam do registro dessas atividades. A escrita alfabética ela dava muito mais precisão, porque tu criava ali, né, as letras que se juntavam com outras, formavam sílabas que formavam as palavras, e isso era muito mais preciso do que uma escrita egípcia, por exemplo, que era muito interpretativa. Então o alfabeto fenício, ele foi a primeira forma de alfabeto. Vários historiadores, inclusive, afirmam que naquela região já existiam tentativas de criar uma escrita nesse estilo, porém os fenícios foram aqueles que organizaram. E aí todos os alfabetos posteriores acabam tendo uma influência. Vou deixar aqui para vocês a imagem de algumas letras do alfabeto fenício e acabam tendo uma influência muito grande desse alfabeto. O grego, o hebraico, o latim depois vai acabar tendo uma influência gigantesca dessa maneira de organizar a escrita. E para finalizar, a religião fenícia, como quase todas as religiões do mundo antigo, tirando a religião hebraica, que a gente já falou aqui, vou deixar nos cards para vocês, ela era uma religião politeísta, acreditava em vários deuses, mas aí tem um elemento que eu acho importante ressaltar também. Como os fenícios habitavam uma região muito pequena e que não tinham tanto espaço assim para crescimento, a religião fenícia, eles faziam muito sacrifícios humanos. Obviamente esses sacrifícios eram direcionados aos deuses, mas muitos historiadores afirmam que além dos sacrifícios estarem relacionados aos deuses, pedindo a prosperidade, enfim, como é característica de povos que fazem os sacrifícios, no caso dos fenícios, eles também poderiam servir para diminuir o excesso populacional, já que eram áreas muito pequenas e eles estavam muito espremidos ali no litoral. Então a religião ela também tinha esse aspecto de conseguir controlar esse crescimento da população e evitar que essa população, principalmente na região ali original, que atualmente é o Líbano, excedesse muito. Galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Realmente é uma aula mais curta, fenícios é bem rápido da gente entender. E lá na aula de Roma, a gente vai voltar a falar sobre os fenícios para a gente entender como é que foi essa relação e como é que foram as guerras púnicas, que é a guerra dos cartaginenses contra os romanos, tá? Vou deixar inclusive aqui nos cards para vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima aula. Valeu, galera!